Todo mundo conhece o conto do patinho feio. E é comum, quando nós vamos elaborar, analisar esse conto, é muito comum a gente trazer um viés que é o seguinte: a gente conta dizendo assim, aquele que estava sendo excluído, que estava sofrendo bullying, que estava sendo afastado do convívio, na verdade, não era só um patinho, ele era um cisne. E a gente traz nessa fala um conceito embutido, né, por baixo da nossa narrativa existe um juízo de valor, dizendo que ser pato é menos do que ser cisne. E aí a gente transfere isso para a nossa vida, sempre tentando justificar que não estamos nos sentindo bem no ambiente, porque na verdade a gente é mais do que o ambiente. E esse ambiente não está nos aceitando porque ele é inferior, ele tem inveja, ele não reconhece, ele nem sabe enxergar o valor de ser cisne. Mas será que é por aí mesmo que esse conto deve ser analisado? Porque pensa, o ser pato ou ser cisne, qual que é a diferença? Eu posso até ter uma preferência para um ou para outro, mas não tem como a gente justificar um nível hierárquico de importância. Não dá para falar que ser pato é ser inferior a ser cisne. Então talvez esse conto esteja mais querendo nos falar a respeito de identidade. É um pertencimento, porque por que aquilo não estava funcionando? Nem para o cisne que estava pensando que era patinho, e nem para os patinhos que não estavam entendendo que ser esquisito era aquele que não parecia com os outros patinhos. Talvez esse conto estivesse simplesmente falando para a gente de como a gente vai se sentir se a gente quiser viver uma história que não é nossa. Se a gente quiser estar no lugar que não é nosso. Se a gente quiser ser quem a gente não é. Talvez seja essa a verdadeira história por trás desse conto, aquilo que realmente nós precisamos analisar. Então, quando eu não me sinto pertencente, ao invés da gente ir pelo caminho de que, é porque eu sou superior, ninguém me conhece ainda, se ele soubesse quem eu sou, ao invés da gente ir por esse lugar, a gente pode simplesmente se perguntar: será que eu estou forçando uma barra, eu estou querendo entrar numa história que não é minha? Será que esse lugar que eu estou tentando pertencer, ao qual eu estou tentando pertencer, é um ambiente que não combina com quem eu sou? Mas todo mundo diz que esse é o lugar da hora. Tudo bem, mas pode ser que eu seja parte da minoria, que não combina, que não se alinha, que não se afina com esse lugar que é o da hora. Então a gente pega, por exemplo, adolescentes, e eu conheço vários. São pessoas ricas, são tesouros, são joias humanas e que estão sofrendo, porque trazem uma personalidade muito diversa daquela que está predominando no senso social. Hoje, o legal, o que ganha curtida é ser assim, 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 e nós temos aqui um jovem que não consegue, não traz na sua essência a maioria desses requisitos. E ele não se sente pertencente. E aí, fazer o que com isso? Forçar, criar uma situação para que ele seja aceito? Nada impede que a gente tente fazer aproximações, que a gente desenvolva recursos nesse jovem para ele poder ter uma amplitude e de alguma forma conseguir transitar nesse mundo. Isso é bom. Isso é algo que se desenvolve, é bom o desenvolvimento. Mas também a gente pode chamar a atenção desse jovem para que ele primeiro descubra quem ele é, para depois saber se ele quer pertencer àquele grupo, porque talvez ele chegue à conclusão de que, pensando bem, agora que eu sei quem eu sou, por que eu vou querer estar nesse lugar? Agora eu entendi que o meu lugar é aquele outro que eu não sabia nem que existia, talvez não seja algo que está na moda, que tenha muitos integrantes, mas ali eu vou me sentir pertencente, porque eu vou estar validando a minha identidade. A mesma coisa, por exemplo, num adulto que vai entrar no mundo profissional. De novo, a gente tem em cada época as profissões de alta, aquelas que estão sendo mais valorizadas. Mais uma vez a gente vê um monte de gente tentando pertencer àquela categoria. Porque ali vai ter sucesso, vai ter recursos, vai crescer profissionalmente, financeiramente, seja o que for.
abrindo mão da essência que nem sabe que tem, porque não olhou para si e olhou para o outro, e imaginou que tem que ser igual àquele outro, fica se esforçando para ser o que não é. Então vai se violentar. Por isso que é importante a gente começar a análise antes de olhar o grupo para saber como é que eu faço para chegar lá, é olhar para si para depois descobrir qual é o meu grupo. Isso é o que o conto do Patinho Feio nos conta. E pensando agora na fase, por exemplo, da idade do idoso, nessa última fase da vida, quantas vezes a gente tem visto pessoas fazendo coisas tão estranhas, porque não querem pertencer a esse lugar onde chegaram, graças a Deus que chegaram, porque significa que tem idade, viveu o tempo suficiente para atingir essa fase da vida. Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? E uma vez que chega nessa fase da vida, não quer estar nessa fase da vida. E aí fica fazendo uma força para estar em ambientes que já não batem, mas já passou. Em termos cronológicos, já foi a minha época disso, daquilo, daquele outro, mas eu fico tentando forçar situações para estar no lugar que já não é mais o eu. Então, quando eu me reconheço, quando eu descubro essa minha identidade, a minha personalidade, quando eu valido quem eu sou, fica mais fácil, primeiro, de eu encontrar o grupo ao qual eu realmente pertenço, e segundo, não ter grandes dramas de não fazer parte de alguns grupos que estão em alta. Então fica esse convite para que, ao invés da gente tentar entender por que a gente não pertence, por que não somos aceitos, é a gente se perguntar: "E por que eu deveria pertencer? O que eu trago em mim que me justifica estar naquele lugar?".